E esse vídeo foi pensado em especial para o quarto de casal, como a gente pode deixar esse espaço super aconchegante. Eu vou te mostrar alguns móveis para você fugir, alguns estilos de móveis bem específicos, e também vou mostrar uma sugestão, enfim, de móveis que vocês podem seguir, uma ideia mais atemporal, mais leve, mais moderna também. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Pamela Minella e aqui a gente fala sobre o universo da decoração com muitas dicas e inspirações para você. Lembrando, pessoal, que nesse vídeo tem muitas ideias e muitas inspirações pensado em quem tá naquela fase de redecorar, de repente tá reformando ali o quarto, trocando os móveis e tal, e não sabe para qual caminho seguir, qual estilo de móvel comprar. Então aqui vão algumas sugestões, mas se você já tem algum desses itens, algum desses móveis que eu vou falar que não são tão legais, e você tem na sua casa e gosta, e tá tudo bem, gente. Acho que isso que é o legal da decoração. Hoje em dia a gente encontra móveis para todos os gostos, para todos os bolsos. E aqui eu quero dar, enfim, um norte para vocês. No final, o que conta é realmente o seu gosto. Esse vídeo não contém publicidade, são realmente indicações de lojas que eu gosto e me recomendo pra vocês. E os preços, gente, é aquela coisa, de repente que é barato pra mim, não é barato pra você, não é barato pra outra pessoa, é barato, enfim, é uma coisa muito particular. Mas se vocês acharem de repente que tem algum item aqui e ali que tá acima do orçamento de vocês, eu quero que vocês foquem muito no estilo desse móvel, o que ele tem de diferente que eu tô indicando pra vocês, mas que não necessariamente tem que ser aquele modelo que eu tô mostrando, sabe? De repente vocês podem buscar uma opção parecida, mas que encaixe no orçamento de vocês. Depende em outra loja que vocês gostem de comprar. Eu realmente tô indicando aquelas que eu mais confio, que eu mais gosto mesmo. Mas no final das contas, aí você vai ter que fazer sua pesquisa de mercado, para entender o que funcionaria aí na sua casa. Vamos falar sobre cabeceiras. Geralmente a gente encontra esses modelos de madeira não, né? Seria um MDP, de repente um aglomerado, que essa chapa de madeira fixada na parede, e aí que vem o conjunto das mesinhas de cabeceira. Eu confesso que não acho tão legal. Antigamente a gente usava, né, esse kit de cabeceira, mesa de cabeceira e guarda-roupa todo na mesma textura de madeira, né, digamos assim. Mas hoje em dia não tem necessidade, a gente tá vendo que tem outras opções tão legais que a gente pode fazer ao invés disso, sabe? E eu não seguiria nesse caminho, não. Inclusive, também quero mostrar para vocês aqui esse modelo de cabeceira estofada com capitonê, mas muito capitonê, assim, sabe? Capitonê é como se fosse essa prega nesse estofado, sabe? Que tem essa entradinha ali. Claro que ele dá uma sensação de aconchego, tudo bem, ele tem essa pegada mais clássica mesmo. Mas eu iria para uma coisa mais clean, porque o capitonê, ele é muita informação ali. Então, acaba pesando um pouco mais aquela área. A gente tem que considerar que, enfim, é um elemento grande ali dessa parede que vai ficar a cama, né? Então, seria interessante a gente trazer uma coisa mais leve. Vocês podem ver a diferença que tem, por exemplo, essa cabeceira aqui da Tokstok. Ela só tem duas grandes divisórias ali, sabe? E, enfim, tem várias cores e tudo mais. Mas olha que interessante, é uma coisa super simples, sabe? Que fica tão elegante. Já essa outra cabeceira da West Wing, ela tem esses... Será que eu posso falar de gomos? Enfim, essas divisórias, mas na vertical. Então dá uma alongada nessa parede, assim, Enfim, é uma coisa mais simples. Ainda assim, tem um trabalho nesse estofado, não é? De repente tão chapado e simples como o anterior, mas que traz um algo a mais, mas não é tanta informação quanto seria o capitonê. Também vou trazer uma opção de cabeceira de madeira aqui pra vocês. Essa aqui é da Tokstok. E aí eu faria um joguinho diferente, eu não tentaria casar, por exemplo, a cabeceira de madeira com uma mesinha de cabeceira também de madeira, e tem que ficar encontrando o mesmo tom de madeira, não me estressaria com isso não. Eu colocaria a cabeceira de madeira e de repente essas mesinhas laterais num tom de branco, num tom de cinza, sabe? Acho que ficaria bem interessante. E aí lá na opção, por exemplo, não, eu tenho uma cabeceira estofada num tom de cinza. Aí de repente pode ser legal você incluir uma mesinha de cabeceira que seja num tom de madeira. Um branco também vai combinar. Aproveitando que eu tô falando dessa parede ali da cama, vamos falar sobre as mesinhas de cabeceira. E aqui tem um modelo, ai gente, que eu acho muito feio, não tem como defender, que seria a mesinha de cabeceira com esses rodízios. Eu entendo que, de repente, para fazer a limpeza, pode ser prático puxar essa mesinha de cabeceira para lá e para cá. Mas, gente, visualmente não tem como achar isso bonito, porque o rodízio, esse pezinho, né, que seria o rodízio, eles nos remete muito a uma cadeira de escritório.
E aí, essa coisa mais de trabalho acaba quebrando muito nessa área de cama, sabe? De descanso, não tem nada a ver. Então, acho que o ideal seria você escolher um modelo de mesinha de cabeceira que tenha os pezinhos, sabe? Ou enfim, ou que seja ali embaixo fechadinho, mas não com esses rodízios. E aí, eles colocaram nessa madeira mais escura e tal, essa gaveta no meio, e aí tem 2 nichos, que acaba ficando um pouquinho, como é que eu vou explicar? Meio quebrado, sabe? Não, esteticamente, por quê? Sabe? Um vão em cima e um vão embaixo. Então, não amei. Essa outra opção aqui, que tem esse conjuntinho de mesinhas de cabeceira, é a mesma coisa. Eles têm aquele vão lá embaixo, aquele nicho, e aí essas 2 gavetinhas na parte de cima. É mais uma questão de desenho mesmo. Eles... é uma cara muito de móvel pronto. Nada contra o móvel pronto. Inclusive, eu vou mostrar outros móveis prontos, esses móveis soltos que a gente consegue comprar, que eu gosto mais. Mas ele tem essa cara muito seriada. É isso que eu queria falar, sabe? Muito móvel pré-fabricado, pronto. E, enfim... falando visualmente, mas o desenho não é tão legal. E aqui tem algumas mesinhas de cabeceira que eu acho mais interessante. Então, elas têm essas gavetas e pronto, sabe? Tem as 2 gavetinhas e o pezinho ali. E é muito legal porque o pezinho, o desenho desse pé, também ele ajuda a elevar a decoração, sabe? Ele deixa essa mesinha mais sofisticada. Eu entendo que o valor é muito maior, de repente, do que seria aquela outra primeira que eu mostrei pra vocês, tá tudo bem. Mas se apeguem, de repente, mais no desenho, sabe? Esses detalhes pra vocês observarem quando vocês forem comprar aí pra vocês, que tenha um pezinho legal, assim, pode ser de madeira, pode ser um pezinho metálico. Esse outro exemplo aqui, eles têm uma gaveta só e embaixo é uma prateleira. Então ele tem meio que essa pegada de nicho, digamos assim, como se fosse a outra que eu mostrei pra vocês, só que é muito mais leve, porque não é um blocão fechado até embaixo, sabe? Então os pezinhos, eles vão de baixo até lá na parte de cima, no tampo em cima da gaveta, e é mais estreitinho, então a gente consegue ver mais dessa mesinha, até pela lateral, assim, tu vê aquele vãozinho. Eu acho mais interessante, sabe? É um móvel que a gente vê que foi muito mais pensado na estética para elevar de fato a decoração desse ambiente. Tem alguns itens da decoração que realmente costumam ser mais caros, como por exemplo poltrona, a própria mesinha de cabeceira. É um investimento maior, mas que pode ser aquele item diferentão, sabe? Que vai trazer toda a personalidade aí pro seu quarto. Outra coisa que eu quero comentar com vocês também, pensando nessa questão de preço, é que muitas vezes a gente acaba pagando um pouquinho mais pela qualidade e pelo desenho desse móvel, em alguns casos pela marca também. Então, se for uma marca mais de luxo, uma coisa mais assim, vai ter um custo a mais por causa dessa marca. Então tem que entender muito o que você valoriza aí. Mas uma coisa que eu, Pamela, valorizo muito é a gente ter esse desenho legal desse móvel, sabe? Que acaba elevando mesmo. E às vezes você consegue sim encontrar por um valor mais acessível, às vezes nem tanto. Então tem que colocar na balança o que funcionaria melhor aí pra você. E eu quero saber se vocês gostam desse estilo de vídeo que eu tô trazendo algumas sugestões de fato pra vocês. Comenta aqui embaixo que eu vou amar saber. Inclusive também quero saber se vocês querem uma opção pra outra parte da casa, de repente sala de jantar ou cozinha. Comenta aqui embaixo que eu vou ficar de olho nas respostas de vocês e de repente eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. O guarda-roupa é um dos maiores itens, um dos maiores móveis que a gente tem no quarto e que ele vai chamar a atenção, dependendo aí do desenho que você for escolher. E aí, esse primeiro guarda-roupa, vamos observar que ele tem portas com diferentes alturas, né, diferentes tamanhos, tem gavetas nas laterais. E aí, entre as gavetas e as portas, eles têm uma faixa de madeira ali, meio que quebrando isso, sabe? Dá uma segmentada, uma quebrada desnecessária. Um corte a mais, sabe? Que dá a sensação que aquele guarda-roupa é menor ainda, porque tem aquela quebra de outra cor. E ele também tem essa moldura escura, acho que é da parte de cima também, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Em cima também tem a parte de rodaforro, né? Enfim, ali em cima que é dessa madeira escura. Então tem muito contraste entre as duas cores que tem nesse guarda-roupa. E isso não é uma coisa que me agrada muito. Ali também tem os pezinhos aparentes, então é péssimo porque com esse vão, da onde tem ali os pezinhos, é horrível para limpar ali embaixo. Então o ideal é realmente escolher um guarda-roupa que ele seja todo fechadinho ali embaixo, sabe, gente? Tem esse outro também, que ele é todo de madeira.
E ele tem essas portas de correr, então embaixo são gavetas e na parte de cima são portas de correr. Eu não amo que ele tem esse espelho que é um recortezinho pequenininho ali em uma porta só. Então ele acaba, a mesma coisa que eu comentei de antes, acaba quebrando isso, sabe? Ou você coloca um espelho que vá numa porta inteira, ou nem coloca, sabe? Eu prefiro que as gavetas sejam internas. Então você abre a porta do guarda-roupa e vai encontrar as gavetas ali dentro, sabe? Do que ter as gavetas ali embaixo. Eu acho que quebra muito. Eu não amo essa cor, eu acho que também essa madeira é muito pesada. É uma cor escura, então que talvez dê uma sensação de ambiente menor. Eu talvez usaria uma madeira mais pesada, assim, talvez numa sala de estar, enfim. Mas ainda assim não, sabe? Não, é que não é muito meu estilo, eu entendo que tem gente que gosta. Aqui nesse guarda-roupa realmente deu uma pesada, sabe? E ele também tem o problema do guarda-roupa anterior, que é esses pezinhos aparentes. Ah, péssimo. E aqui a gente tem outro modelo de guarda-roupa com porta de correr, que eles fazem esses detalhes, faixinhas, aí tem o espelho pequenininho de novo. Enfim, sabe? É aquela coisa que as pessoas tentam colocar, inventar coisa demais onde não precisa. O legal é realmente uma porta única, gente. Quanto mais simples, mais atemporal vai ser esse desenho desse guarda-roupa, sabe? Então, a porta única ali, 2 portas no caso, né? Também não amo que tenha esse trabalho com 2 cores. Eu gosto do guarda-roupa com uma cor única ali. Acho que fica mais elegante mesmo. Mas uma coisa que vocês têm que considerar com o guarda-roupa, então, é que ele é um item grande nesse quarto. Por mais que seja, por exemplo, esse modelo aqui, que eu acho que ele tem 1,60 e pouquinhos, é um guarda-roupa relativamente pequeno ali para uma pessoa só, mas ainda assim é um item grande comparando no ambiente, né? Então, uma cor clara, esse aqui ele é uma cor branquinha, super simples, sabe, gente? Não tem muita invenção de moda, mas também tem opção de sem espelhos. Até dessa mesma marca tem esse modelo só com a madeira, assim. Então, sabe, gente, é aquela coisa simples e que não é necessário ser o protagonista da decoração do quarto, sabe? O guarda-roupa não, ele é um item super funcional e é legal que seja discreto. Porque daí você consegue chamar a atenção para outros elementos, como por exemplo a sua cabeceira. Eu também quero mostrar que essa mesma marca tem guarda-roupa com 3 portas, então uma coisa que é bom vocês observarem também é a parte interna desse guarda-roupa, se tá legal com o dia a dia aí de vocês, né, se funciona com a forma que você gosta de guardar suas roupas. Tem gente que gosta mais de prateleira, tem gente que gosta mais de cabide, enfim, dá cabideiro, dá uma pesquisadinha, sabe, no modelo que vai de acordo com as suas necessidades. Eu acho super legal também que ele é todo branquinho, ele é tipo uma versão diferente daquele que eu mostrei anterior, que ele tem as gavetas aparentes externas, então não tem a questão de abrir a porta e encontrar as gavetas ali dentro. Ele tem essas gavetas externas, mas olhem como é muito mais leve do que aqueles outros 2 modelos que eu mostrei pra vocês. Então, como ele é todo branquinho, não tem uma super quebra visual. E ele tem esse desenho das portas, essa coisa mais clássica, assim, que também eu acho uma opção muito legal e tá super em alta agora também. Enfim, fica aí de sugestão pra vocês. No final do vídeo eu vou fazer uma montagem com esses móveis, então, que eu não indico e os que eu indico, para vocês conseguirem visualizar a questão das cores, os estilos. E é legal a gente ter aquela iluminação em cima da mesinha de cabeceira, justamente para deixar esse espaço mais aconchegante, né? E aqui tem um desenho, um modelinho de luminária que eu acho muito pesada. Então a gente consegue ver, porque ela é de madeira, base de madeira, e tem esses bloquinhos assimétricos, digamos assim, que cria esse desenho dela, mas que acaba deixando muito pesada. A luminária é legal que seja uma coisa mais fininha, sabe? Pra deixar esse quarto mais leve visualmente, assim, mais clean. E aqui eu quero mostrar pra vocês algumas sugestões de abajur. Por exemplo, esse da Ondo, ele tem a cúpula, né? Ele tem essa parte de cima branquinha ali, que é bem similar ao modelo anterior. Mas olha como a base é totalmente outra história. É fininho, é simples. Esse aqui talvez vocês consigam encontrar, enfim, mais acessível em outras lojas e tal. Mas olha como o desenho faz toda a diferença, né? Ele é nessa parte metálica e acho que embaixo é de madeira. Ai, gente, eu gostei muito desse modelo, assim, sabe? É o simples que não tem erro. Esse outro modelo da Tokstok, ele tem uma pegada um pouquinho mais industrial. Então, com esse preto, assim, nessa cor, esse estilo também.
tem essa outra da West Wing que vem uma pegada mais contemporânea. Então a gente tem milhares de estilos de luminárias. Vai depender do que você gosta aí. E se você gosta dessas dicas de decoração, lá no meu Instagram, @Pamela_Minella, sempre tem conteúdo extra com várias dicas, reels, enfim, muita inspiração pra você. Tá, vamos falar sobre tapete. Tem esse modelo aqui que ele tem um pelinho alto, fibra sintética, que a gente vê muito pessoal usando por aí, mas que ele acaba tendo uma manutenção mais complicada, né, por ter esse pelinho mais alto. Então não é uma opção tão legal. E ele também dá, gente, uma quebrada visualmente no ambiente, porque como ele tem uma altura muito diferente da altura do teu piso, a gente vê muito essa divisão, sabe, de alturas, não é uma coisa tão legal. Ao invés disso, eu iria num modelo que ele tenha esse pelinho mais baixo. Hoje em dia a gente já tem modelos que tem uma qualidade maior, sabe, que tem ainda aquela sensação de um tapete fofinho, mesmo que tenha o pelinho mais baixo. E aí a gente tem fibra sintética, fibra natural. Duas lojas que eu gosto muito de tapetes é a West Wing e a Muma. E ali dentro tem vários modelos. Eu optaria sempre pelo modelo mais simples, sabe? Então, sem muitos ornamentos e tal. Porque a gente tem que pensar que se a gente for colocar aquele tapete maior, que vai passar por baixo da cama, a maior parte de desenhos e tal ficaria escondido embaixo da cama. Então não vale tanto a pena. É legal a gente colocar uma coisinha mais lisinha, sabe? Até para não competir visualmente com outros elementos que a gente vai ter nesse quarto, como roupa de cama, quadros, enfim, almofadas, manta. Tem muitos outros itens decorativos que a gente pode colocar esses elementos assim. Mas em o tapete a gente deixa uma coisinha mais simples, uma coisa mais clean, uma cor clara para dar aquela sensação de leveza nesse ambiente. E tem também, claro, a opção de você não colocar um tapete grandão, colocar de repente 2 faixas de cada lado da cama. Ok, chegou o momento, né, da gente fazer aquele comparativo. Então, de um lado aqui, vocês conseguem visualizar que tá muito mais pesado, tanto em questão de cores, como estilo também. Então, o desenho desses móveis, ele deixa aquela decoração um pouquinho mais séria, de repente não valoriza, sabe? É um caminho que eu não seguiria. Em contrapartida, aqui tem aqueles móveis que eu sugeri, então que a gente vê que é uma decoração mais leve, tem muito branco. Mas aí, se você quiser trazer uma pitada de cor nesse ambiente, pode vir na roupa de cama, pode vir, de repente, em quadros, enfim, tem outras formas de vocês adicionarem cores nesse ambiente. Mas que ainda assim, olhando só por ter essa textura de branco, de madeira, enfim, esses toquezinhos assim, por mais que seja mais neutro, ainda assim tá super aconchegante, né? Enfim, aqui tá o comparativo. Eu quero saber de vocês aí o que vocês acharam entre essas duas imagens, qual vocês preferem. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com a sua família, com os seus amigos. Um beijo e tchau!